Fala pessoal, professora Helena aqui do canal Matemática Raiz e a videoaula de hoje é sobre as funções. É uma aula introdutória sobre o universo aí das funções e nós temos muitos tipos de funções para estudar até o final do ano. Mas agora a gente vai entender por que nós estudamos toda a teoria dos conjuntos para conseguir chegar nas funções. E antes de começar a videoaula, eu peço que vocês deem seu joinha aí para dar aquele apoio para o canal e se inscreva caso você ainda não seja inscrito. Então, bora lá. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho dois diagramas que representam os conjuntos A e B. Então, aqui temos o conjunto A composto pelo número 1, 2, 3, 4, né? Aqui nós temos os elementos. O conjunto B tem o 1, 4, 9, 16. E aí vai para o infinito. Nós não sabemos ainda quais são os próximos números que terão aqui. Mas aqui, em verde, nós temos as flechinhas que ligam um número ao outro. Olha só, o 1 ligou com 1, 2 ligou com 4, 3 com 9, 4 com 16 e assim por diante. E essas flechinhas são chamadas aí de funções, é uma função que vai de A para B. Então, ela é uma fórmula, nós podemos chamar assim, onde, quando ela é aplicada no conjunto A, ela tem como resposta os números do conjunto B. Não necessariamente todos os números que estão no conjunto B, mas as possibilidades de resposta estarão nesse conjunto. Mas vamos pensar aí um pouquinho o que são funções. Olha, eu já ouvi muito na minha vida da minha mãe. Eu só vivo em função de você e dos teus irmãos, blá, blá, blá. E aí? Vocês já ouviram isso também? Quando uma coisa está em função da outra, o que acontece? Nós temos aí uma relação entre duas coisas ou mais. A minha mãe está em função de mim. Então, para eu existir, ela tem que estar ali me auxiliando. Ela está em minha função, certo? E então, com os números, existe essa mesma relação. Um conjunto depende do outro para existir e vice-versa, tá? Então, para existir uma relação de função, nós temos que ter aí grandezas relacionadas. Matematicamente é isso. Uma função é uma relação entre grandezas, tá? Grandezas que geralmente são da mesma natureza. Então, aqui, falando dos números, nós podemos descobrir que função que está por detrás dessas flechas verdes. Qual é a fórmula que a gente consegue a partir dessa relação? Do 1 foi para o 1, parece que não aconteceu nada. Do 2 foi para o 4, tem gente que vai falar 2 mais 2, 2 vezes 2. Do 3 foi para o 9 e do 4 foi para o 16. Então, nós vamos analisar aqui, porque a função tem que ser a mesma para todas as flechinhas que saem. Eu não posso escrever uma função para um elemento e para o outro elemento do mesmo conjunto uma outra função. Não é assim que as coisas funcionam. O que a gente vai dizer aqui? Que os elementos do conjunto A são os x. E os elementos do conjunto B são f de x. É a função que depende do x. São as respostas, tá? Então, do 1 foi para o 1, do 2 foi para o 4, do 3 foi para o 9, do 4 foi para o 16. Eu tenho certeza que alguns de vocês já estão pensando que é um número elevado ao quadrado. Vamos fazer o teste. 1 ao quadrado, 1. Fechou. É 1 vezes 1. 2 ao quadrado, dá 4. 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado dá 9. E 4 ao quadrado é 16. Então, essa é a lei de formação, é a relação que existe entre os conjuntos. Eu posso dizer, então, que f de x é a função que depende do x para existir, então depende do conjunto A para existir, que é igual a pegar o x e elevar ao quadrado. E aí nós vamos ter as respostas, então, do B. Então, nós vamos fazer as continhas para vocês verem como funciona. F de x vai ser f do primeiro elemento, f de 1. E aí, então, se esse x vale 1, eu vou colocar na fórmula aqui, vai ficar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, que é exatamente o primeiro elemento que nós temos. O próximo elemento é o 2, que está lá no conjunto A, porque o A é o conjunto que manda na situação. Nós já vamos ver quais nomes eles recebem. Então, f de 2 é pegar o 2 e elevar ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, é exatamente o que a gente recebe.
f de 3 é pegar o 3 e elevar ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. E o f de 4 é igual a 4 ao quadrado, que dá 16. Se eu tivesse o 5 aqui, o elemento que ele estaria ligado seria o 5 ao quadrado, 25. Então, prestem bem atenção. O conjunto que está antes da flechinha na função, ele é chamado de conjunto domínio. Ele é que manda na parada toda. O conjunto que vem, que recebe as flechinhas, é chamado de contradomínio. O contradomínio são as possibilidades de resposta. E aonde chega as flechinhas é chamado de conjunto imagem. As respostas, de fato, é o conjunto imagem. Então, aqui, se eu perguntasse quem é o domínio é o conjunto A. Quem é o contradomínio? Contradomínio é o conjunto B. Nós não sabemos quais são os outros números que aparecem aqui. E a imagem, de acordo com o que nós temos aqui, nós temos que abrir o conjunto e escrever. É o 1, 4, 9, 16. Porém, nós não sabemos ainda os próximos, né? Mas esse é o conjunto imagem, beleza? Então, as funções é considerado um assunto de extrema importância na matemática, é um dos assuntos mais importantes que deram início aí ao cálculo diferencial integral e toda a parte aí de astronomia, física e muitas outras coisas que a gente estuda, tá, gente? Então, essa é só a parte inicial, nós teremos muitas outras aulas porque o assunto é extenso e depois nós vamos estudar especificamente cada função aí, as suas propriedades. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem seguir o canal nas redes, está aí na descrição. Valeu!